E o tema de hoje é casamento e nós vamos visitar alguns dos fornecedores que fazem essa festa acontecer e deixam tudo encaminhado para os noivos. E falando em casamento, não tem como lembrar de um dos itens principais, o bolo de casamento, e que ao longo dos anos foi se aperfeiçoando e se tornando uma verdadeira obra de arte. E o Mil Temperos tem a primeira parada hoje num dos itens principais de um casamento, o bolo de casamento. Por isso que nós estamos aqui com uma especialista em fazer bolo, a Rita, que está há mais de 20 anos no mercado. Rita, conta pra gente um pouquinho então da tua história, de como que tu entrou nesse mundo realmente dos bolos, né? O meu forte é bolo de casamento, eu adoro fazer bolos para casamento. E o meu trabalho começou há 23 anos atrás, quando me pediram para fazer um bolo de casamento. Eu gostava de fazer bolo, mas não esses bolos com cobertura especial. Eu trabalho com a cobertura de pasta americana. E eu vi um programa na época, que era da Marta Balina. Eu comecei a buscar na época vídeos dela e revistas. E fui me aperfeiçoando, né, nessa técnica da pasta americana. Na apresentação do meu primeiro trabalho, houve assim, bastante pessoas interessadas em quem fez, e dali começou, né? O boca a boca é que leva o trabalho da gente para frente, se é um bom trabalho, né? Me diz uma coisa, o que foi o maior desafio, né, ao longo desses 23 anos, que é uma longa jornada já nesse ramo? Teve algum desafio grande que tu teve que enfrentar para poder continuar nesse ramo? Olha, cada trabalho é um desafio para a gente, né? Bem, quando o cliente vem com algumas coisas bem difíceis, né? Mas nada é impossível da gente confeccionar. O primeiro trabalho foi um desafio, né? Porque era um bolo projetado por um arquiteto, que era o casamento da filha dele, Fernando Carneiro. Então, ele já trouxe o bolo projetado e eu, na época, não tinha muita experiência, assim, né? Estava começando, mas realmente eu consegui todas as expectativas dele, né? O clássico é a primeira opção para muitos, mas existem aqueles que preferem ousar e apostar no diferente. As noivas, algumas, né, vêm com umas ideias que às vezes não, como tu colocou, né, não é tão comum, né? O bolo clássico, branco, off-white, eles não fogem da decoração. Em qualquer decoração que tu colocas, ele vai estar ali lindo. Mas algumas clientes às vezes me pedem, já fiz bolo preto, né, preto com branco, já fiz bolo todo marrom. Teve uma ideia do noivo que queria uma parte a decoração dele, outra parte a decoração dela, né? Então ela queria de um jeito, ele queria de outro, então tinha que fazer metade de cada, né? Ele fazia rapel, então um lado do bolo era uma montanha ele escalando, né? O outro lado era o bolo clássico, branco, com laços. O bolo, ele é a parte principal também da festa, depois da noiva. É ao redor do bolo que se faz o brinde,
né? Então ele é uma peça muito importante. A produção de bolos de casamento exige planejamento e criatividade na hora de colocar a mão na massa. Então é feito por etapas, né? Um dia a gente faz toda a parte de bolo falso, porque ainda tem o recorte, o lixamento, né? E depois a gente começa a montagem deles. Tem a parte de preparação das massas, né? A pasta americana eu confecciono, não compro pronta, tenho a minha técnica de fazer. Sim. Então a gente já vai se envolvendo com essas coisas, né? Existem as flores que tem que ser com antecedência. Depois a gente parte para a parte de pão de ló. Um dia eu como fazer todos os pão de ló, os recheios, preparação, né? Depois no outro dia toda a montagem das tortas. Esses detalhes, né, Rita, como é que ele é feito? Porque a gente vê que ele é muito rico em detalhes, tem muita flor, flores em diversos tamanhos, né? Acredito que deve dar muito trabalho, né? As flores eu sempre coloco para as clientes que se os bolos que elas escolherem tiver flores, tem que ser com antecedência, né? Porque nós temos que ter pelo menos 15 dias para confeccionar flores. Ela envolve tempo, porque é pétala por pétala. Isso só a parte da confecção. Depois aí, né, na decoração do bolo também leva horas para às vezes tu enfeitar o bolo com as flores, né? E tem acabamentos que a gente tem que fazer à mão, tudo com bico de confeitar. Nossa. Então, alguns trabalhos a gente pode levar de 5 a 8 horas. Então, é uma coisa que requer bastante paciência, dedicação e amor, né? Não tenho dúvida disso. O recheio é outra difícil escolha. Sabores tradicionais ainda são os mais pedidos. Para casamentos, a gente costuma sugerir os recheios com nozes, amêndoas, que dá um sabor mais fino para o bolo. Então sai bastante um recheio de nozes com leite condensado. As noivas também gostam muito do chocolate trufado, o meio amargo para quebrar um pouquinho o doce. Um leite condensado cozido também. Para casamento sai mais esses, né? Nozes, leite condensado, o coco também, coco com leite condensado, eles têm bastante aceitação. Vai também do gosto da noiva. A gente tem uma tabela de sugestões, né? E elas escolhem. Agora, o bolo falso, Rita, né? Saindo um pouco do bolo de verdade mesmo, indo um pouco pro bolo falso. Que agora teve uma tendência bem grande de as noivas acabar usando isso no casamento, né? Como é que é feita essa confecção? Como é que é esse trabalho em cima do bolo falso? Isso. Eu, particularmente, eu gosto de colocar um andar do bolo para servir, porque tem aquela tradição do cortar o bolo, né? A simbologia de cortar o bolo de casamento, no momento que estão comendo os noivos, né, a fatia de bolo, é o início da compartilhação, entende? Porque o casamento é uma união, né, onde os dois vão ter que compartilhar tudo. Então, a partir daquele momento de servir o bolo, entre os dois, é a simbologia de compartilhar, é a doçura, é a felicidade, é tudo que vai trazer para a vida deles. Então, eu sempre coloco isso. Outra expectativa do bolo de casamento é o topo do bolo, independente das tendências do momento. Bom, então o topo do bolo é outro detalhe também que o bolo pede, né? Não, é um acabamento final. E como é que tá o pedido das noivas hoje, né? Eles acabam optando ainda por esse topo ou sendo utilizado realmente as flores? Como é que vem sendo feito esse trabalho? Para bolo de casamento, os noivinhos, né, no topo é a marca, né, do bolo. Mas tem noivas que preferem um topo com bastante flores. Hoje em dia está na moda também o topo de flores. Sim. Né? Mas a gente tem as opções. Os noivinhos de porcelana, né, tipo esses que eu tenho aqui, eles também estão muito em alta agora. Eles são mais clássicos, todo branquinho. Não são aqueles noivinhos, né, de antigamente que era o preto e branco, né, o terninho preto. Então, esses brancos, eles fazem uma ótima composição no bolo. Tá? Então, são bem pedidos também. Né? Tem noivinhos com véu, mas hoje em dia não sai muito.
né? Elas preferem assim mesmo, esses mais clássicos aqui, tá? Dos que a gente tem aqui na mesa, Rita, tem algum que tu acaba saindo mais, que tu acaba gostando, que elas acabam pedindo mais? Esses bem românticos, né? É tipo esse aqui, os dois dançando, olhando de frente, eles gostam bastante. Esse aqui também, né? Esse aqui saiu bastante, teve um tempo que saiu bastante, né? Então, vai também no gosto da noiva. Bom, agora a gente vai para a parte que eu mais gosto do programa, a experimentação. A Rita preparou um bolo personalizado para nossa equipe e é claro que eu vou fazer essa difícil tarefa, né? Rita, conta pra gente como é que é o preparo desse bolo, quais os recheios que você preparou pra gente, então. Isso, esse aqui é o recheio padrão, né? Que é o recheio de nozes. Aqui nós temos um crocante de nozes. O do meio aqui é um coco com leite condensado. E esse é o leite condensado cozido, sabe o leite cozido na lata? Né, que fica tipo um doce de leite. Então, para este bolo, então, a gente trabalhou com esses 3 recheios. Tá? Esse é o recheio padrão, né, com 4 pão de ló e 3 recheios. É o padrão para as festas que eu faço. Tá? Vamos lá experimentar. Então, vamos lá, provar. Vamos ver. Meu Deus. Eu peguei um pedaço de coco, que delícia. Recheio de coco maravilhoso. Todos os recheios tu mesmo que prepara? Sim, são todos preparados, né, em casa. Não existem recheios prontos, né, mas eu prefiro preparar. Totalmente, né? Gente, muito bom. Bom, fiquem assistindo porque eu vou continuar comendo. Será que não pode faltar de doces quando o assunto é casamento? Nós estamos aqui na Doces Iderabas e vamos contar um pouquinho deste universo. Como que começou a tua história com os doces? Quando que tu começou a fazer? Bom, eu comecei a fazer há uns 4 anos atrás e eu sempre tive assim um sonho de ter alguma coisa assim com doce, com tortas ou com bolos. Sempre gostei de mexer com essas coisas assim, né? Sempre gostei. Aí quando saiu a ideia assim, aí a minha filha fez um chá de bebê e aí as amigas começaram, mas por que tu não faz para nós? E aí foi criando mais assim aquela vontade, aquela expectativa, vamos fazer então. E cada momento que a gente fazia, cada festa, o pessoal mais comentava, e aí foi surgindo a ideia, e foi indo, eu disse, não, então eu vou fazer. Foi evoluindo cada vez mais, né, e hoje a gente está bem contente com a nossa empresa, que é bem familiar, né, uma aceitação boa no comércio. Hoje a gente atende bastante comércio, supermercado, a gente terceiriza muita festa de casamento, 15 anos, aniversário, desde da criança, o pequenininho, chá de bebê e todo tipo de eventos. Doces Iderabas representa também a história da família da Dona Eni, levando o sobrenome a cada entrega. Assim, a gente, aonde eu sei, desde os meus bisavô, tataravô, né, que vieram, migraram, né, para cá, né, para a linha Batista e depois para Jacinto Machado, meus avôs, meus pais, né, e a gente se criou para lá e depois a gente veio para Içara
de família assim bem pobre, bem humilde, mas sempre trabalhador, sempre com esperança de um dia chegar lá, né? E eu sempre de pequenininha assim gostava de mexer com comidas, com bolo, e inventar fazer pão, inventar fazer um bolo, receitas criadas por mim, e foi indo, e eu assim pensando, um dia eu quero ter alguma coisa. E nunca perdi essa esperança. Foi indo, aí trabalhei muito também assim em confeitarias, né, no comércio, né? E sempre aquela vontade, um dia eu vou fazer. E onde surgiu a ideia de botar Doces Darabas e começar uma empresa que hoje é com a família, né, familiar. Isso, quem é o pessoal que trabalha aqui no Doces Darabas? Minhas filhas, minhas netas, né? Tem pessoas também, né, que não são da família, mas quem começou primeiro é a família, Todo né? mundo no trabalho. Todo mundo no trabalho. Dos tradicionais aos doces finos, quando o assunto é doces de casamento, os noivos sabem suas preferências. E por aqui, opções não faltam. É todo um trabalho assim, ó, com bastante dedicação, bastante cuidado, né? Então, aquela expectativa, aquela ansiedade, e de repente eu acho que a noiva tem a ansiedade do casamento e a gente a ansiedade de dar tudo certo, né? Então, vamos fazer esse para ficar bem lindo, aquele mais bonito ainda, aquele mais gostoso ainda. E aí, quando o dia que a gente entrega assim, a encomenda, a gente entrega ali para o pessoal, tudo. E é uma felicidade aquilo ali, é um sonho realizado. A cada casamento que a gente faz, cada festa, por menor que seja, é um sonho realizado. Aí no outro dia assim o pessoal manda agradecimento. Isso é uma satisfação assim que não tem preço, assim. É uma coisa muito boa. Para mim isso aí assim, é maravilhoso. Cada doce tem um toque, um detalhe especial. Aquele segredo que só a Dona Eni pode contar. Mas é claro, está guardado às 7 chaves. Tem muito segredo, tem aqueles toquezinhos, né? São receitas assim que eu crio muita receita, né? A gente trabalha em cima disso, vai botando um produto e outro até acertar, fazer uma coisa assim muito gostosa. A gente trabalha tudo com um produto assim de marca boa, um chocolate bem bom. A gente não gosta de trabalhar com um produto assim mais inferior, para sair aquela coisa assim que a pessoa come, não, realmente é maravilhoso. Eni, agora a gente vai para o que interessa. Vamos conhecer um pouquinho dos teus doces. Quantas variedades que tu tem aqui? Hoje a gente está com uma variedade assim bem grande. A gente fez uma lista esses dias, nós já estava com uma variedade assim de uns 25 doces. E entre esses 25 doces, a gente vai experimentar alguns aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho deles. A gente escolheu aqui o Rafaelo, o beijinho e esse aqui que é um trufado com cereja. Com cereja. Então tá, vamos falar primeiro do Rafaelo. Como que é feito esse Rafaelo? Sem contar os teus segredos, né? Como que é, assim, pro pessoal saber como é que é feito esse doce aqui? Ele tem assim, ó, o creme trufado, ele tem uma avelã, né? Um pouquinho de coco e mais a massa básica, que é a massa do Rafaelo. E esse aqui sai bastante? Esse sai bastante, é recomendado muito para casamento, festas de 15 anos. E diariamente o pessoal ama muito o Rafaelo. Vamos falar então do trufado de cereja. Como que é feito esse? É um doce fino. É um doce fino, né? Ele é feito um creme trufado, né? Que é um creme com chocolate, e depois é colocado uma cereja para dar aquele toquezinho, aquele sabor, né? Isso aqui é um copinho? É um copinho de chocolate. Eni, e como é que é assim a produção desses doces? Demora muito para se fazer? Como que é? É um doce assim que ele é demorado, ele tem todo cuidado, né? Porque o copinho a gente fabrica também, né? A gente não compra ele pronto, a gente derrete o chocolate numa derretedeira, aí depois ele vai para uma forminha, né? Aí vai para a geladeira para gelar, para a gente tirar o copinho, depois a gente recheia esse copinho, coloca a fruta, então ele é um procedimento demorado. O que eu achei é que apesar do doce da cereja, o chocolate não é tão doce, ele dá uma quebrada.
É isso mesmo? Isso, ele é meio amargo para ele dar aquela quebrada no doce, para ele não ficar enjoativo. Muito bom. E por último, a gente vai provar um docinho que é super tradicional, que é o beijinho. Eni, o que o beijinho da Eni tem de diferente? São segredos também, mas ele é de coco natural, né? E ele é um beijinho assim que ele é camuflado, decorado para festas, para o dia a dia. Tem no simples também. É um doce assim que tem uma boa aceitação. É um doce que sai tanto para uma venda mais comum, quanto para um casamento, para um 15 anos. Ele é para todas as ocasiões. Verdade. Então vamos provar. Vamos ver como é que é o beijinho que a Eni faz aqui no Doces da Arabas. Muito bom. Eu queria que tu falasse sobre esses doces, que parecem umas obras de arte. São muito pedidos? Me fala um pouquinho sobre eles. São bastante pedido. Assim, tem aquela tortinha ali com as florzinhas usada muito para casamento, para 15 anos. Tem aquela com aliança para os casamentos. A gente tem uma linha bem grande de doces finos, uma variedade bem grande de doces finos para casamento, 15 anos. Aí temos essa outra aqui que a gente faz ele todo decorado, conforme a festa é a cor da embalagem, né? Se é um rosa, se é branco, se é marrom, a cor a pessoa escolhe. Tem uma variedade bem grande de finos e camuflados para as festas. E esse aqui, Eni, ele é recheado com o quê? É com creme trufado também, branco, né? Quando é uma tortinha, que às vezes tem gente assim, ó, eu preferia uma tortinha assim, um chocolate preto, ele vai um creme trufado preto, ou senão o branco. Aqui no Doces e Darabas, tudo provado e aprovado. E aí, vamos para o próximo destino? Bom, e no casamento sempre tem aquela madrugada que bate uma fominha, né? E é nesse momento que Beth Festas entra para, claro, atender os seus clientes. Bom, queria que tu contasse um pouquinho, Beth, como é que surgiu a ideia de iniciar com esses lanches, então, na madrugada dos casamentos, né? O lanche da madrugada foi uma noiva que trouxe a ideia, faz uns 8 anos atrás. Daí começou essa moda de lanche da madrugada até hoje. Mas a história do Beth Festas começou bem antes que dos lanches da madrugada. E com o passar do tempo, o leque de serviços oferecidos aumentou consideravelmente e as opções de lanches foram ficando cada vez mais variadas. Quando nós começamos, foi só com algodão doce. Aí eles começaram a pedir pipoca, daí a gente colocou pipoca, depois cachorro quente. E até hoje a gente está com uma linha bem grande, né? A gente tem salgados fritos na hora, né? Tem a cascata de chocolate, mini X, batata frita, crepe francês, crepe suíço. Tem uma linha vasta, assim, de produtos. Tem algum que acaba sendo mais escolhido para casamento? Casamento é o mini X e a batata frita e a mini pizza e o crepe. Esses são mais. Os que mais pedem. É. Depois do jantar tem o bolo e os doces. Aí lá pelas 2 da manhã, dependendo, né? Geralmente é 2 horas após o término do jantar. Aí a gente entra com os lanchinhos. Madrugada fora.
Além de todos esses serviços que tu acabou me falando, também tem um carrinho de pipoca. Como é que funciona essa dinâmica, então? Tem o carrinho de pipoca, que ele é vintage, né? O estilo dele, estilo retrô. E ele pode ser colocado na entrada da igreja, daí fica na entrada, quando chegam os convidados, os padrinhos, e a gente serve na entrada e no final, e também para madrugada. Faz bastante sucesso. Aí dá pra gente fazer as caixinhas personalizadas, tipo de cinema, colocar o brasão dos noivos, a gente coloca balões a gás, fica bem bonito e as fotos ficam lindas. Outro diferencial é as barraquinhas, onde os lanches são preparados na própria festa. Nós temos a estação de lanches também, né? Ou barraquinhas, para quem conhece por barraquinhas, que dá pra gente estar montando os lanches na hora e o cliente vem até a barraca, até a estação de lanches. E, por exemplo, se tem o crepe, ele escolhe o sabor, a gente faz na hora. Fica bem bacana. Esse também é um diferencial. E dá um charme a mais também na festa, né? Com certeza. Fica bem legal. Então, Beth, o que tu acabou preparando, então, pra gente experimentar? Hoje nós preparamos o mini X e o crepe doce. Como é que foi feito esse mini X? Ele vai uma maionese especial, né? Alface, tomate, a carne e presunto e queijo. E o crepe? E o crepe dá pra fazer de chocolate e dá pra fazer salgado. Queijo, presunto e queijo. Tem algum deles que acaba tendo mais saída? O doce ou o salgado? O doce, o preto e branco, tem bastante saída. E o salgado é o queijo, presunto e queijo. Bom, vamos experimentar agora. Começar com o mini X, né? Isso. Vamos ver. Maionese muito boa. Boa, né? É segredo? É segredo. Tem um pode molho falar. especial. Vamos pro crepe, então. Expectativa. Que massa boa. E nas festas a gente prepara a massa na hora. Conforme vai saindo os crepes, a gente vai fazendo a massinha novinha. Que dá toda a diferença, tem um né? diferencial, isso. Essa massa, ela parece bem... Como é que eu vou dizer? É leve. É, bem leve. Não é uma massa pesada. Uma delícia. Não, é bem leve. Se você vai querer, então, tem que contratar Beth Festas na tua festa. É isso aí.